Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo com vocês para mais uma live. E hoje, em especial, tem uma convidada maravilhosa que eu conheci no Costão do Santinho, nesse evento que eu fiz, dia 15 de maio, que é a Anne. E ela vai falar conosco, eu vou convidá-la. A Anne, ela tem uma história de superação incrível. Ela é uma mulher maravilhosa que vocês vão adorar conhecê-la. Ela tem feito grande diferença no mundo. Então, vou convidá-la. Só um momento. Anne. Pronto, convidei a Anne. Olá. A Ruby entrou aqui conosco. Boa noite. Vou fazer uma live com a Anne. Estou esperando ela entrar. A Anne fala muito sobre autoestima, né? Eu gostei muito de conhecê-la porque ela tem uma história de superação maravilhosa. E hoje ela vai contar para nós como ela consegue ser assim tão animada com todas as limitações que ela enfrenta. Tá? Já convidei ela, espera só um momentinho. Anne. Estou aguardando a Anne entrar. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de autoestima. Eu vou começar perguntando aí para vocês, como está a sua autoestima? Está bem? Está assim lá em cima? Ou está mais ou menos? Ou está bem para baixo? A autoestima é um termostato, né? Quando a gente tá bem, tá com a autoestima lá em cima, tudo flui, né? Tudo dá certo, você fica feliz por qualquer coisa. Mas quando sua autoestima está um pouco baixa, você fica bastante triste, né? Então já estive assim, já estive triste, uma tristeza, não sabia o motivo. Não vou dizer que eu estava me sentindo feia, digamos assim, não era com relação a isso, mas era uma tristeza, eu não estava com autoestima. E eu não conseguia entender por quê. Né? Depois que eu busquei ajuda, que eu superei, hoje o meu desejo é realmente de ajudar as pessoas. Porque sem autoestima não dá, né? Então a Kelly, oi Kelly, tudo bem? Seja bem-vinda. Estou aguardando a Anne. Deixa eu ver aqui. Eu já convidei a Anne, estou esperando ela entrar, vou chamar de novo. Anne. Pronto, chamei a Anne de novo. Vamos aguardar ela entrar. Deixa eu só ver aqui se ela tá mandando. Boa noite. Boa noite a todos que entraram. Hoje eu convidei a Anne para falar um pouquinho sobre autoestima. A Anne tem uma história de superação incrível. Estou aguardando ela entrar. Mas enquanto a Anne não entra, nós vamos falando de autoestima, né? Me respondem aí. A Anne entrou. Vamos ver. Vamos de novo. Eu mandei o convite. Anne, eu mandei o convite para você. Pede para entrar, Anne, que eu mandei o convite para você 2 vezes já. Tá, Anne. Vamos ver aqui. Não tá aparecendo aqui para mim te aceitar, Anne. Vamos ver aqui. Agora sim, agora apareceu. Agora apareceu o convite. Convidei a Anne, vamos ver se ela vai entrar. Uai, não tá dando certo. Oi, Anne, não tá dando certo. Eu tô convidando você. Anne, vou mandar um convite de novo para você. Convidar. Tô mandando o convite, recebeu? Ah, deu certo. Aí, boa Que convite noite. difícil. Tudo bem, Anne?
Tudo jóia. Ah, Deixa eu acertar aqui a câmera isso. direitinho. Pronto. Ah, que Agora sim. saudade de ver você. Te ver aqui agora mata a Ah, saudade, né? saudade demais, Hum. saudade demais. Foram dias incríveis, né, que a gente passou juntas no mês passado. Então, dá aquela saudade gostosa, Ah, assim. conviver aumenta a saudade, né, Anne? Com certeza, com certeza. Ah, vou dar as boas-vindas aqui. Nós temos aqui que entrou a Dulce. Oi, Dulce, também. Saudade, querida. A Joélia, né? A Joélia eu falo com ela com mais frequência, né? Então a gente mata mais a saudade. A Vera Lúcia, Sim. a Deise. Sejam todas bem-vindas. Tem alguém aqui que está como Distrito Federal, eu não sei o nome da pessoa. Depois coloca o nome aí, a Madalena. Oi, Madalena. A Madalena falou que talvez não ia poder entrar, mas já está aqui com a gente. Sejam todas bem-vindas. E hoje eu convidei a Anne para participar dessa live. Eu conheci a Anne, como ela falou lá no Posição do Santinho, no mês passado, né? Nós tivemos um evento com a Márcia Luz, um evento de formação de coach palestrante. E eu fiquei encantada com a Anne, porque assim, realmente ela foi um grande exemplo para nós lá, de superação, uma mulher incrível, maravilhosa, cheia de talentos, que eu fiquei assim admirada, né? Então, eu convidei a Anne para compartilhar com os meus seguidores, né? Com os dela também. Como ela consegue ser tão incrível, né? Com tantas limitações, né? Que a Anne realmente tem bastante limitações e ela é maravilhosa. Então, a Anne vai compartilhar conosco hoje um pouquinho da sua história, da sua superação. A Patrícia também entrou aqui também. Olá, Patrícia, seja bem-vinda. E a Anne, seja bem-vinda. Se apresenta, né? Eu nem me apresentei também, para quem não me conhece, eu sou Lenir Costa, coach palestrante, né? E convidei a Anne aqui para compartilhar conosco um pouco da sua história. Pode se apresentar para nós, Anne? Seja bem-vinda. Com certeza. Obrigada. Bem, eu sou Ana Carolina, eu estou falando aqui de Brasília e eu sou uma mulher multi, como uma boa geminiana, tem 1001 utilidades, né? Então, eu sou servidora pública, né? Sou formada em ciência da computação, então sou servidora pública aí na área de TI. E eu tenho as minhas outras atividades paralelas que eu adoro. Então, eu também sou terapeuta integrativa, sou palestrante, assim como a Leni, e também sou artista aí em várias modalidades, em várias áreas de expressão, né? Então, na dança, no canto, na escrita, como modelo inclusiva, então, múltiplas atividades aí. E eu vim trazer um pouquinho para vocês dessa questão dos padrões de beleza, né, e a nossa autoestima, e como que isso influencia tanto a nossa autoestima. Porque a gente vive numa sociedade em que tentam colocar a gente em caixinhas, né, Leni? Sim, sim. Então, desde que a gente nasce, né, no momento hoje em dia, né, que se faz um ultrassom ali, descobre que é uma menina, já começa a comprar um monte de coisa cor-de-rosa, já começa a comprar um monte de bichinho, já começa a comprar lacinho de cabelo e por aí vai, né? E se descobre que é um menino, vai comprar um monte de coisa azul, um monte de coisa verde, vai comprar dinossauro, vai comprar carrinho, né? Vai comprar super-herói, coisa de super-herói e por aí vai, né? Então, a gente antes da gente nascer, a gente já é colocado em caixinhas, né? A sociedade já tem uma expectativa ali em cima da gente. E a gente tem que lembrar que nós não somos caixinhas, nós não somos uma linha de fábrica, né, em que sai todas as caixinhas ali iguaizinhas. Né? Nós somos seres humanos, nós somos seres diversos. Então, a gente tem muita dificuldade em compreender essa diversidade. Hoje em dia, as redes sociais facilitaram muito isso,
porque as pessoas que se sentiam um pouco mais à margem da sociedade, elas puderam usar as redes sociais para se expressar, né? Então, hoje a gente tem aí vários movimentos aí ganhando uma força imensa, né, nas redes sociais, né? A gente tem o pessoal LGBTQIA+, a gente tem o pessoal falando sobre gordofobia, a gente tem o pessoal com deficiência como eu, o pessoal com doenças raras como eu, e os negros, e por aí vai, né? Então, a gente tem aí diversos segmentos que estão tomando voz, graças às redes sociais, a gente está tendo um pouco mais dessa diversidade. Mas parece que, ao mesmo tempo que a gente consegue ter um contato maior com essa diversidade, a gente está tendo um contato maior com a resistência, com o preconceito, com a violência, né? Porque quando a gente fala violência, não é a violência física, necessariamente. Uma das formas de violência que as pessoas não dão a devida atenção é a violência psicológica. Que é a pior, né, Ana? Eu acho que a violência psicológica é a pior que tem, porque ela afeta muito íntimo seu, né? Porque a física, às vezes, ficou roxo ali, passou uns dias e passou, né? Mas a psicológica, ela tira, ela afeta a sua alma, né? E ela prejudica, assim, de uma forma mais longa, mais intensa, né? Só interrompendo um pouquinho você, Ana, eu vou só falar um oizinho aqui para a Luciana. Luciana, nossa colega aí do Clube do Milhão, tá com a gente também, esteve lá no evento. A Mirelle Carmen, a Madalena entrou novamente, a Zara está com a gente, a Senô, vamos lá. Sayane Pinheiro, Alan Diego, Sheila Barbosa, Nea Pastos entrou, Maria Quitéria, Lidiane, sejam todas bem-vindas, tá, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta para a Anne, aí alguma curiosidade, né? A Anne tá compartilhando com a gente aqui a sua superação. E, Anne, você poderia falar para a gente assim, sobre a doença que você, não vou dizer que você tem, não sei como é que você se coloca, sim, assim, não, que eu né? tenho, sim. Você nasceu com ela, né? Você falou para a gente que nasceu com essa doença. Você pode falar um pouquinho sobre essa doença? Porque eu mesma eu desconhecia, né? Eu não conhecia, não Sim. sabia. Então, quando você foi a primeira pessoa que eu conheci que tem essa doença. Pode compartilhar com a gente assim, o que é e quais são as limitações que ela te dá na alimentação, assim, algumas coisas? Com certeza, com certeza, né? E reforçar, né, o pedido da Leni, perguntas, gente, vão colocando as perguntas aí, para eu ir trazendo aí, tirando as dúvidas de vocês. Ó, entrou a Kelly Cris aqui, só te interrompendo de novo. Entrou a Kelly Cris, ela falou que é sua amiga. Eu sou amiga da Sim! Tá bem-vinda. Sim, a Kelly é uma querida. A gente tem ultimamente a gente tem se falado quase todo dia. Seja bem-vinda. Né? E tem outras amigas aí que você citou também que estão aí assistindo, agradeço demais. Que bom. Né? Então, eu tenho uma doença rara que chama epidermólise bolhosa. A gente chama de EB pela sigla, porque o nome é difícil mesmo de falar. E o que acontece? É um erro genético, então a gente já nasce com esse erro, e esse erro faz com que a pele, tanto a pele quanto a parte interna, as mucosas, elas tenham uma fragilidade extrema. Então, essa fragilidade extrema, né, é a principal característica que faz com que a gente tenha bolhas e a gente tenha lesões pelo corpo. Né? Então, eu tenho uma forma mais grave da doença, porque tem vários tipos, tem vários subtipos. Então, tem formas super leves, né? Tem formas que são até letais nos primeiros meses ali de vida, nos primeiros anos de vida. E eu tenho uma forma que é bem grave dela. Então, ela acaba afetando o meu corpo como um todo. Então, nesse sentido, né, o que a gente tem de características mais
evidentes, né? Então, a primeira característica mais evidente é a questão da atrofia que eu tenho nas mãos, né? Que muitas pessoas olham, né, e julgam o fato de eu não ter mãos, né? Mas, na verdade, eu tenho uma atrofia nos dedos, né? E as pessoas esquecem que mão não é só dedos. A mão, você tem a palma da mão, você tem punho, você tem tudo ali associado. Então tudo isso daí continua sendo funcional. Então, eu tenho essa atrofia nos dedos das mãos, assim como eu tenho nos dedos dos pés. Tenho atrofias em algumas articulações, né, que fazem com que eu não tenha movimentos completos. Por exemplo, o punho é uma que eu não tenho o movimento completo da articulação, cotovelos, né? E isso traz outras complicações também. Então, né, indo para as complicações mais evidentes, né? Então, a primeira é eu ser uma pessoa que tem deficiência física, né? Que faz com que, tanto pela questão das mãos, quanto a questão da minha mobilidade, né, que eu tenho uma mobilidade reduzida, eu tenho uma dificuldade para caminhar, não consigo caminhar longas distâncias, não consigo ficar muito tempo em pé. Então, isso afeta o meu dia a dia de uma forma bem significativa, né? Além de outras questões mais complexas de saúde que envolvem a questão alimentar. Então, eu tenho dificuldade de deglutição, então tem certos alimentos que eu não posso comer. Para eu me alimentar, eu tenho que mastigar bastante, porque se eu engolir um pedaço maior ali de comida, ele pode sair rasgando tudo por dentro e provocar lesões internas. E aí é bem complicado, porque aí praticamente eu fico sem me alimentar, perco peso, é bem, bem complexo. Então essas são, assim, algumas das características, assim, mais evidentes, né? Porque aqui a gente não está numa live para eu detalhar Não, é só totalmente, para dar uma pincelada, né? porque você vai falar da sua autoestima, né? Vai falar da parte boa. Exatamente, né? Então, assim, então acaba que, assim, quando você vive em uma sociedade e que você tem um corpo diverso, né, você tem que aprender a lidar com isso, né? E realmente é algo que não é tão fácil assim. Muitas vezes a sociedade ela é muito cruel. E o mais interessante foi que, principalmente no último ano, eu vim passando por alguns processos aí trabalhando justamente essa questão de padrões de beleza, justamente essa questão de autoestima. E sabe uma constatação que eu fiz, Leni? É que eu estava com uma colega terapeuta. Pelo fato de eu ser terapeuta integrativa, a gente acaba tendo muitas colegas terapeutas. E aí eu estava fazendo uma troca com essa colega. E essa colega virou para mim e me perguntou assim: Ana, você já passou por alguma situação traumática com relação a receber frases negativas, coisas nesse sentido, vindas de homens? Porque a gente estava trabalhando essa questão de relacionamentos e tudo isso. E aí eu parei para pensar. E eu falei assim, gente, eu nunca recebi nenhuma frase desrespeitosa vinda de um homem. Todas as frases, todos os comentários que eu já recebi, que foram no sentido de diminuir a minha autoestima, vieram de mulheres. Então, são as próprias mulheres rebaixando a autoestima das próprias mulheres. Isso é muito grave. Uma vez uma pessoa falou, né, que as mulheres se arrumam para as outras mulheres. Elas não se arrumam para os maridos, para os namorados, elas se arrumam para as outras mulheres, né? E realmente pode ver que a gente tem uma preocupação, né, de
de estar bonita, de, né, é uma preocupação muito assim, o corpo perfeito, né? Aquela exigência, né, que vem da mulher, né? Porque o homem, se você falar assim, que roupa que a mulher tava, ele nem lembra. Que jeito que era a mulher, né? Exatamente. Eles não são muito ligados a detalhes, né? As mulheres que reparam mais, assim, são mais críticas nesse sentido, né? Então, é triste isso, né, Ana? Porque, assim, nesse caso seu, ela deveria ter apoio, né? Porque, assim, ninguém pede para nascer com tantas limitações. Eu percebi na sua alimentação, né? A gente estava lá no hotel, no resort com muita variedade de comida, né? E eu percebi que essa comida era bem tipo uma sopa, né? Algo assim bem, bem fino, como você falou, você não pode comer nada muito consistente, né? Tem que ser. Exato. Algumas coisas consistentes eu posso comer, mas em geral elas têm que estar muito bem cozidas. Entendi. Então, em casa, a gente consegue controlar isso com muito mais facilidade, né? Quando a gente está em um hotel, em um resort, a gente tem que selecionar, né? Conseguir fazer uma seleção ali do que está bem cozido para poder conseguir se alimentar ali adequadamente, né? Então, já que eu te Então, interrompi, deixa eu só falar um oi aqui. Entrou aqui o Jurandir, que é o meu amigo, a Maria Quitéria. O Jurandir até é líder meu, né, da igreja. Seja bem-vindo. que bom. A Kelly Cris, acho que eu já falei ela. Vamos ver quem entrou. A Simone também, minha cunhada. Tá aqui Gina. A Gina, eu acho que a Gina aqui é de Vilhena. Gina, isso, acho que é Noronha, ela mesma. Né? A Gina trabalha com fotografia. Tem outra pessoa que entrou aqui, mas o nome tá muito... Laura Carvalho, não sei se é sua amiga. Ale Social tá aqui. Madalena. Sim. Gabi Monteiro. Lucielma. Dilinene tá aqui, não sei. Silvinha. Isso, acho que são. Meu marido também tem que estar com a gente, então sejam bem-vindos, aqueles que eu não falei, sejam bem-vindos. Se alguém tiver alguma perguntinha para Ana, ninguém perguntou nada aqui até agora, Ana. Tem assim, a Madalena falou que tem muitas mulheres incentivadora até do machismo. Sim! Né? A Joélia também falou aqui, ó, mulheres cancelam outras mulheres e precisam refletir sobre. Aí a Madalena colocou, tem muitas mulheres, não, essa aqui eu já li, vamos ver aqui. As mulheres são maldosas, infelizmente, não todas, né? Não é generalizando, Sim. né? Então, Exato. Vamos ver, tem outro comentário aqui da Madalena. Anne, como você fez ou faz para superar o preconceito das pessoas? Qual foi o seu maior desafio enfrentado que você pode deixar como lição? Bem, vamos lá. Acaba que preconceito, infelizmente, como a gente está comentando, né? Como a Joélia colocou muito bem, né? As mulheres cancelam outras mulheres, né? Então, quer dizer, a gente está colocando aqui de uma maneira genérica, né? Mas várias mulheres cancelam outras mulheres, né? Então a gente acaba que a gente passa, sim, por situações de preconceito, diversas, já passei as mais esdrúxulas possíveis que vocês puderem imaginar. E assim, a gente vai aprendendo com o tempo a lidar com essas situações. Talvez não seja a melhor maneira de lidar, mas pelo menos foi a maneira que eu lido melhor com isso. A primeira coisa a gente não tem que dar satisfação da nossa vida para todo mundo. Essa é a verdade. A gente fica querendo dar satisfação da nossa vida para todo mundo e a gente não tem que dar satisfação. Então, eu falo com as pessoas. Se é uma pessoa conhecida minha, se é uma pessoa que eu estou convivendo, se é uma pessoa, né, como a gente estava lá na viagem, que a gente estava um grupo ali convivendo por vários dias, ou que seja a caixa do restaurante self-service, que é o almoço, enfim, né, mas que é uma pessoa que você
está ali convivendo e a pessoa te fazer uma pergunta de uma maneira respeitosa, Sim. eu não tenho problema nenhum em ficar o dia inteiro conversando com a pessoa, se a pessoa quiser, né? O que é complicado é aquela pessoa que nunca te viu na vida, nunca mais vai te ver na vida, e aí ela já vem com a pergunta pronta, né? Ela nem te dá oi, ela nem te dá um bom dia, uma boa tarde, e já vem com a pergunta assim: você queimou? O que aconteceu com você? O que aconteceu com a sua mão? O que aconteceu com o seu cabelo? O que aconteceu com não sei o quê? Sabe? Então, assim, essas são, assim, as situações que realmente elas trazem um incômodo gigantesco. Sim, sim. Porque o que vai mudar? Fica agressivo. É uma coisa agressiva. E o que vai mudar na vida daquela outra pessoa? Não vai mudar nada. Você nunca mais vai ver aquela pessoa na sua vida. Então, assim, o que a gente tem que aprender como seres humanos é a gente tratar os outros com respeito. É a gente parar para pensar, poxa, eu gostaria que alguém me perguntasse dessa forma. Se você falar que sim, você tem algum problema. Você tem algum problema se você falar que sim. Que perguntar dessa forma tá tudo bem. Né? Então, se você tem um mínimo de raciocínio ali e se fizer essa pergunta, você vai perceber que você não está perguntando de uma maneira adequada. Então, assim, existem maneiras e maneiras de você perguntar respeitosamente. Então, esse é o principal. E, assim, já passei por situações complicadas. Eu acho que a mais bizarra, uma das mais bizarras, que eu estou me lembrando agora, foi uma vez que eu estava numa fila do caixa eletrônico. Estava uma fila do caramba. E aí o pessoal que estava ali perto de mim na fila falou assim: não, você é preferencial, vai lá pro começo da fila, não fica nessa fila gigante, não. É porque você nem pode ficar muito em pé, né? Exato, até porque eu não posso ficar muito tempo em pé. Até que naquela época eu podia ficar um pouco mais de tempo em pé. Mas aí eu peguei, e, né, já que as pessoas que estavam ali ao meu redor, né, me incentivaram aquilo, né? Eu peguei e falei: não, tudo bem, vou lá pro começo da fila, porque realmente a fila tá gigante, eu vou ficar uma meia hora aqui esperando todo mundo. Aí saiu uma pessoa do fim da fila, que eu acho que estava atrás de mim, andou a fila todinha para ir lá na frente, parar do meu lado e me perguntar: oi, você se queimou no micro-ondas? Sabe? E assim, foi uma situação tão esdrúxula. Eu não tive reação nem. Eu comecei a rir. Que eu dei gargalhada, que o banco inteiro ouviu a minha gargalhada. Porque eu não tinha outra resposta. E eu não consegui nem responder a pessoa. Eu tive uma crise de riso. Porque era uma pergunta tão bizarra que eu não consegui nem responder a pessoa. Né? Então, assim, tem dias que a gente consegue estar com esse bom humor para ter esse tipo de reação. Mas tem dias que a gente não tá de bom humor. Não, tem dias que não tá bem. Exato. E no dia que eu não tô bem, eu vou simplesmente responder um não ali e pronto, e acabou. Vou responder um não bem curto e grosso, bem redondo, para ver se a pessoa não me faz mais nenhuma pergunta. Fica aqui. Né? E seguir em frente. E se eu puder mudar de lugar e sentar em outro lugar, eu vou sentar em outro lugar. Né? Eu vou procurar outra pessoa, enfim, né? Para fazer alguma coisa. Mas, infelizmente, a gente passa por situações diariamente, assim, Leni. Tem algumas coisas muito interessantes, assim.
Quando você... E interessantes, mais tristes, né? Quando você é uma pessoa com deficiência, eu moro aqui em Brasília, eu moro numa região central, Uhum. né? Então, eu frequento bairros centrais, né? De pessoas instruídas, Uhum. né? De uma classe social um pouco mais alta e tal. E o que que acontece? Muitas vezes eu vou em um shopping e entro em uma loja, eu entro da loja, eu saio, eu entro na loja, olho alguma coisa para ver se tem um artigo que eu quero, Uhum. eu saio da loja e nenhum vendedor veio falar comigo. Isso acontece. Uhum. Mas eu acho assim, Isso pode acontece. ser que é devido ao seu caso ou até pelo mau atendimento mesmo, né? Porque assim, eu já aconteceu também de entrar na loja, olhar e sair e não ser bem atendido, né? Isso acontece com frequência com você? Isso acontece com uma certa frequência. Hum. Muitas vezes eu tenho que ir atrás de um vendedor, né? Estão lá os vendedores parados É. e muitas vezes eu tenho que ir atrás de um vendedor, né? Outra coisa que acontece sempre é se eu estou acompanhada de qualquer pessoa, a tendência é que as pessoas se dirijam a outra pessoa, ao invés de se dirigir a mim. É você. Então, eu vejo que as pessoas estão muito despreparadas, né? Porque assim, eu lembro que lá no Isso. resort eu vi você saindo do. Eu tava vindo do mar e vi você saindo de uma cadeira. Eu fiquei curiosa para conversar com você, mas eu achei sem graça. Porque assim, quando eu vejo uma pessoa com algumas limitações, eu tenho vontade de fazer amizade com elas. Não é por dó, nem por Uhum. nada, mas eu tenho vontade, porque assim, eu admiro muito as pessoas que têm Uhum. limitações, porque assim, a vida da gente às vezes não é fácil. Imagina para uma pessoa que sofre. Eu não perguntei, mas talvez você senta dor também? Se sente dores? Sim, Né? sim, sinto também. Então, por exemplo, boa parte da viagem, né, eu estava sob efeito de analgésico ali direto, né? Quando começava a acabar o efeito, né, assim, contado no relógio, assim, não, já vai começar a passar o efeito, deixa eu já tomar Para não o sentir próximo dor, né? comprimido aqui, né, a Então, próxima dose para conseguir ficar bem, né? porque assim, quando eu vi você lá, eu admirei muito, muito, porque assim, era para ter muito mais pessoas, né, nesse evento. Era para ter umas 500 pessoas e só tinha 60, e entre essas 60 estava, né, a Aninha com todas as suas limitações. Então, assim, eu admirei muito. Inclusive, eu até quero que você fale um pouco desse lado positivo seu, assim, que é o que me chamou muita atenção. Foi para isso que eu trouxe você aqui. Você Sim, desfila, né? Eu vi seu Instagram, você desfila. Depois, quem quiser olhar no Instagram, a Anne vai falar certinho aqui pra gente o Instagram dela. Ela desfila, ela canta, ela é escritora, né? Ela é palestrante, ela participa de projetos, né, Ana? Né? Então, assim, a Ana, nossa, ela ajuda muitas pessoas. Então, assim, eu trouxe ela aqui, né, para mostrar que às vezes a gente se limita tanto com o corpo, fica enchendo de defeito o corpo, que tá perfeito, que tem os pés e mãos, dedinho, tudo certo, e a pessoa fica se enchendo de defeitos e não acha um estímulo para a vida, enquanto que a Anne, com suas limitações, ela faz tanto pelos outros, entendeu? Assim, isso eu acho assim magnífico, né, Anne? Então eu quero que você fale um pouco desse seu eu, assim, maravilhoso, esse seu eu que ajuda as pessoas, os projetos que você tem. Pode falar pra sim, gente? com certeza. Bem, são muitas atividades realmente que eu faço. E, bem, como eu falei, eu sou uma geminiana, a cabeça não para, né? O corpo não consegue acompanhar a minha cabeça, né? Muitas vezes ele não consegue acompanhar. Uhum. E, e uma coisa que eu aprendi, Leni, a duras penas aí ao longo da vida, é que eu precisava manter a minha mente ocupada. Então, aquele ditado clássico que tem, né, de que cabeça vazia, né, Uhum. É oficina, né?
é oficina, Aham. realmente funciona, né? Se você não estiver atento, ele realmente funciona. Então, eu aprendi né? Acabei usando isso como um recurso para mim, Uhum. de que eu tenho que me manter ocupada, né? E me manter fazendo coisas que eu gosto. Porque a autoestima vem daí, Vem de né? dentro. Outro dia eu ouvi uma fala muito interessante, que ela dizia assim, todos nós temos o auto-amor. O auto-amor é inerente ao ser humano. A gente nasce com esse Uhum. auto-amor, né? E a autoestima é o que a gente faz para alimentar esse auto-amor. Então, são todas as atitudes que a gente faz nesse sentido. Então, por tudo que a gente já colocou aqui, né? Pegando de novo lá a frase da Joélia, que eu amei, eu vou usar bastante essa, Joélia, né? Que mulheres cancelam outras mulheres, Uhum. né? A gente acaba tendo essa tendência a ter uma autoestima rebaixada. E a gente é cancelado não só pelo negativo, mas a gente é cancelado pelo positivo também. Uhum. Né? Eu sou uma pessoa que, na minha infância, eu fui classificada com o que hoje é chamado de altas habilidades, que eu gosto muito mais desse nome, mas que antigamente se chamava de superdotados. Uhum. Né? Então, eu tinha um desempenho acadêmico, na maioria das disciplinas escolares, muito superior aos demais colegas, sem precisar fazer o mesmo esforço que os demais colegas. Uhum. Né? Então, muitas vezes, né, eu era criticada, né? Eu era motivo de bullying, né? Que a gente tem hoje em dia Sim. essa palavra, Uhum. né? Pelo simples fato de que eu era inteligente demais. E se incomodava, né? Na verdade, incomoda os outros, né? Não é que era um defeito, Exatamente. incomodava, né? Incomodava as outras pessoas. Então, né, eu já sofri situações, né, em que né, tentaram ali me rebaixar pelo fato de eu ser inteligente demais. Então, vale para os dois lados, vale tanto, né, a diversidade é tanto para um extremo quanto para o outro, porque, na verdade, a diversidade ela não é positiva ou negativa. É. A diversidade ela é diversa, né? E a gente tem que se acostumar com esses corpos diversos, né? Então sim, então eu criei esse mecanismo de fazer muitas coisas. E principalmente de buscar coisas que me dão prazer. Uhum. Porque essa é a fonte para a gente alimentar a autoestima e alimentar esse auto-amor. É a gente fazer coisas que nos dão prazer, né? E uma das principais coisas que me dá prazer é a parte artística, que eu fiquei desconectada aí nos últimos anos, né, por causa da pandemia também, mas por causa de questões de saúde também, eu estava muito desconectada disso, Uhum. né? Para vocês terem uma ideia, né, a Leni comentou que eu sou modelo inclusiva. Ano passado a gente chegou a fazer um desfile e aí a gente marcou um ensaio só para quem ia realmente desfilar e tudo. A gente vai voltar com as reuniões agora do nosso grupo nesse fim de semana, as Uhum. reuniões de ensaios regulares, né? Legal. Porque estava tudo parado, Parado. né? Então, eu não sei se tem alguém aqui hoje, mas normalmente o pessoal do Fashion Inclusivo sempre está aqui, tem umas queridas que sempre acompanham. É, Então, entrou novamente aqui, entrou a Letícia, né? Entrou a Anne, Amanda, Amanda dos Santos, acho que é. Rai, acho que esse aqui é a Rai. Rai Reichert. é a Rai querida lá do nosso curso. Ah, que legal. Aí tem a Nilvânia acho que é aqui de Vilhena mesmo, que é uma amiga minha, conhecida minha. A Anitta Uhum. também, minha amiga, bem-vinda. Ciro Gomes, amigos da Nicole tá aqui.
Gente, até o doutor Ciro tá aqui, gente, que honra. Meu dermatologista. Seja bem-vindo. A Rosângela Goibel é minha amiga aqui de Vilhena. Aí tem também a Justinara, que entrou aqui um pouco antes. Se eu esquecer de alguém, gente, me perdoe. Cibele Moreto, tá? A Gina já falei. Então, assim, Cláudia Oliveira. Então, se eu esquecer de alguém, vocês me perdoem aí. Mas sejam todos bem-vindos, né? A Anny tá falando um pouco da história dela aqui, que é muito linda, né? A história da Anny. Do trabalho bonito que ela faz, né? Independente. Então, assim, eu só vou fazer um comentário, um ganchinho que a Anny falou sobre manter a mente ocupada. Então, uma vez, uma pessoa comentou assim comigo, a gente vive de adrenalina. E eu coloquei aquilo na cabeça, né? E eu comecei a criar coisas novas para me deixar impulsionada. Às vezes, quando eu estava me sentindo um pouco para baixo, eu criava alguma coisa. Então, assim, eu tenho até tá sendo até um defeito, querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu estou precisando me organizar, porque às vezes eu faço, às vezes 2, 3 compromissos, aí eu começo a ficar doida, nossa, tanto compromisso. Então, assim, eu estou tendo que me organizar com isso, porque senão acaba não gerando uma produtividade boa. Mas isso sempre foi um gatilho para mim poder me sentir bem, com autoestima. E o segredo é servir o outro, é fazer para o outro. Porque, assim, nós temos 2 coisas importantes, que a gente quer ser aceito e quer ser amado. Então, isso é uma conquista. Você quer que as pessoas te aceitem? Você quer que as pessoas te amem? Você tem que oferecer algo para elas. Não adianta você ficar, ai, que eu tô triste, aí a pessoa vem. Assim, as pessoas cansam disso, né? Então, assim, quer ser visto, quer ser lembrado, faça algo para as pessoas. Faça qualquer coisa, né? Para que as pessoas gostem de você. Conquiste, né? Conquiste todos os dias. Então, assim, é algo até que, voltando lá nas escrituras, né? Jesus Cristo ensinou que o melhor servo é aquele que serve, né? É melhor ser servido do que servir. Ele veio para o mundo que era dele e ele só serviu. Mas por quê? Porque era o melhor. O melhor é servir, não é ser servido. Quando você serve, igual que a Anny falou, eu também estou me sentindo tão bem. Depois que eu comecei a fazer cursos de gratidão, que eu descobri meu propósito de vida nessa área de palestra, de ajudar as pessoas, eu rejuvenesci por fora e por dentro. Eu me sinto mais bonita, eu me sinto por dentro mais viva. Meu corpo vibra mais, assim, mais energia, mais, né, positividade. A autoestima é outra. Então, assim, a autoestima, ela é uma portinha que se abre de dentro para fora, né? Eu ouvi essa semana que a motivação é uma porta que se abre de dentro para fora, né? Mário Cortella, acho que fala isso. E a autoestima é uma porta que você abre de dentro para fora. Não importa se por fora eu estou uma boneca. O mais importante é por dentro. Se eu estou bem por dentro, é lógico que se arrumar por fora é bom. Mas o mais importante é o por dentro. Quando você está bem de dentro para fora, com o teu coração livre, que você está feliz, a opinião dos outros, ó, né, Anny, é banal. E outra coisa, quando alguém critica, né, acho que você já sabe disso, mas ele não está falando de você, está falando dele. Porque ele mesmo. Né, as pessoas críticas, elas não estão bem resolvidas. Então, elas têm necessidade de deixar o outro para baixo para ela se sentir superior. E isso é um grande complexo de inferioridade. Quem tem autoestima, quem está bem, jamais critica outras pessoas, jamais. Pode até fazer um comentário querendo agregar, né, Ana? Querendo somar para a vida dele, trocar ideias. É até legal, assim, esse encontro que nós fizemos, que a gente criou um grupo e é uma dando ideia para outra, uma tentando ajudar a outra, uma motivando a outra. Então, isso é muito legal, porque, assim, se a outra brilhar, ótimo, né? Como diz a Márcia Luz, quando a maré sobe, todos os barcos sobem, né? Então, se o outro tá bem, beleza, parabéns para ele merece, né? Se você quer ficar bem, faça a sua parte, faça o seu melhor. O mundo tem para todos, né? Não precisa você tirar de outro para querer brilhar mais. Na verdade, isso é um complexo de inferioridade, né? Exato, exato, né? E infelizmente, Leni, eu como terapeuta integrativa que atendo muita gente, o que a gente mais vê são essas pessoas que estão feridas, né? E que carregam essas feridas e que acaba que algumas ou vão para essa questão de ir para o extremo da baixa autoestima, e outros vão fazer justamente o que você falou, que era uma coisa que eu ia comentar, que é o quê? É rebaixar os outros
para buscar se sentir melhor. Mas rebaixar os outros não vai tapar o vazio dela. Não. A sua estrela não vai brilhar se você apagar a outra, né? Não vai, não vai. Você que tem que fazer a sua estrela brilhar. Então, isso é muito importante. Tem algumas perguntinhas aqui, Ana. Eu vou falar, senão vai passando. Deixa eu voltar aqui. Sim! Aqui a Luciane colocou: eu vejo você, amiga Ana, como uma vencedora. Admiro você, Ana. A Rachel falou: eu também admiro muito essa mulher maravilhosa. É a Rai do nosso grupo também. Sim, obrigada. A Rai é um amorzinho. Nossa, me apaixonei por ela. A Carol falou assim: o que você toma de analgésico? Ela perguntou. Olha, aí é uma questão que vai depender muito do dia, né? Atualmente eu tô com 3 opções, né, de analgesia, né? E, inclusive, uma das opções que eu passei a usar mais recentemente foi o canabidiol, né? O óleo de canabidiol. Então, em algumas situações, eu uso ele principalmente na hora de dormir, que ele já deixa ser um pouquinho mais molinho ali. Uma relaxada. Então, é bom para dar uma relaxada para dormir, né? Porque muitas vezes, né? Quando eu tô Por que eu também faço muitas coisas? Porque quando a gente está na agitação ali do dia, não é só os pensamentos que estão ocupados, né? Você também faz com que você não perceba tanto o seu corpo. Então, muitas vezes, na hora que você deita na cama, que você relaxa, aí você percebe. Muitas vezes é a hora que a dor vem. Porque principalmente eu, estava naquela correria ali do dia a dia, às vezes não estava percebendo aquela dor. Né? Eu estou aqui na live, eu estou aqui concentrada conversando com você. Estou sentindo dor nenhuma. Né? Mas, quando acabar a live, quando eu relaxar, quando a adrenalina baixar, aí eu posso voltar a sentir alguma dor que eu sinto. Né? Então eu oscilo aí em 3 níveis de analgésico que vão depender do nível da dor. Muito bem. Exato. Né? Então... Tem amigos da Nicole, perguntou: você está com quantos anos, Anne? Ah, sim. Eu não falei na minha apresentação. Eu estou com 38, contagem regressiva para os 39 no final do mês. Com essa carinha de 19. É isso aí. Porque eu tô no ritmo assim, né? Que no dia 1º de junho eu já entro para a contagem regressiva para o Zenta, né? Então, já que dizem que os 40 são os novos 20, sim. Então agora eu vou fazer 19. Eu falo que eu nasci de novo depois dos 40. Que assim, chega nos 40, você começa a falar: não, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. Assim, é uma idade bastante decisiva. Você começa a falar: não, isso aqui eu não quero para minha vida mais não, isso aqui eu não quero mais não. Então, assim, é uma idade que a gente dá uma boa repensada, a gente tem coragem de tomar atitudes que deveria ter tomado lá atrás, né? Então, eu acho que 40 assim, é uma idade maravilhosa. Eu falo assim que eu adorei meus 40. Estou 45 agora. Né? Que delícia! Não, e com certeza eu sempre vou adorar. Eu não tenho problema nenhum com idade. Tem pessoas que têm essa coisa. Eu não tenho problema nenhum, sabe? Até porque, na verdade, eu sou um espírito jovem, né? Eu tenho... A minha idade cronológica não equivale, né, a minha idade mental, né? A toda a energia que eu tenho dentro de mim. Né? Isso que é o mais importante, né? A gente não se abater por essas questões de idade, né? E eu confesso para vocês, eu já teve momentos que eu me abati, né? Um pouco com a questão de idade, né? Quer dizer, não necessariamente com a questão de idade, mas com a questão de eu achar que não, agora
eu tô envelhecendo, o corpo está envelhecendo, e, né, e eu passei por um conflito muito grande com relação a isso, porque 2019 e 2020 não foram anos fáceis para a minha vida. Né? Eu passei por 4 procedimentos cirúrgicos nesses 2 anos, tive que operar no meio da pandemia, né? Quando deu uma acalmadinha, né? Meu cirurgião falou, não, tá, os protocolos lá no hospital estão muito bacanas e tal, aproveita agora, que está mais tranquilo, porque no fim do ano, né, as coisas pioram de novo, né? A contaminação aumenta e tal. Então aí em 2020 tive que fazer outro procedimento cirúrgico de novo. E aí, isso me trouxe mais restrições, isso me trouxe a questão de ficar mais em casa, né? Na verdade, eu já estava de licença médica quando começou a pandemia, então eu já estava meio isolada, já estava mais em casa, porque eu sou uma pessoa meio da rua, sabe? Eu gosto do comunicativa, né? Você gosta de estar com pessoas, né? Eu gosto de estar com pessoas, então, assim, eu gosto, claro, tem fins de semana que eu falo, não, esse fim de semana aqui eu tô mega cansada, esse fim de semana eu quero só descansar, né? E normalmente no fim de semana eu tiro um dos dias para descansar, mas no outro eu gosto de estar com pessoas. E o que acontece? Foram desafios muito grandes que eu passei, e aí eu tive que me reacostumar com o meu corpo. Porque aí realmente eu passei por mudanças grandes no meu corpo, né, no meu quadro de saúde, que deu uma mudada legal, e eu tive que me reacostumar com isso. E aí me veio muito essa coisa de, não, agora eu já tô velha, já passei dos 35, não vou conseguir recuperar meu corpo, não vou conseguir voltar, né? A gente fica com aquela ilusão, né, de que a gente consegue voltar a ter um corpinho de lá de trás, né? Então, assim, eu passei por um procedimento cirúrgico em 2014, que quando eu me recuperei, em 2016, eu fui para a competição de dança e ganhei 2 medalhas. Que chique, parabéns. Né? Ganhei uma medalha individual e ganhei uma medalha em grupo, né? E eu estava retomando, né, a dança. Então eu estava naquela ilusão de que, assim, não, eu vou retomar rapidinho, que nem eu retomei da outra vez, e eu vou estar linda e maravilhosa e saltitante de novo, né? Mas foram 4 procedimentos, né? Não foi um, que nem lá tem, né? E aí o corpo deu aquela baqueada. Então, teve aquele momento, né, que me veio aquela coisa, ai meu Deus, será que é a idade mesmo? Será que agora não tem volta? E tal. E que deu aquela baqueada, né, de eu não conseguir me acostumar com esse meu novo corpo. Né? Então, no ano passado, foi um processo imenso de eu me reacostumar com o meu corpo, né? E também teve todas essas questões de eu estar desconectada de várias atividades que eu fazia, né? Eu estava desconectada da arte. Com a gente, né? Porque aí em 2018 eu já estava com bastante dor, então aí eu parei de dançar, né? Que era uma atividade regular ali, artística que eu fazia. E também, assim, né? O último projeto de relacionamento, vamos dizer assim, também tinha sido em 2018. Então, eu estava bem. Então, chegou no ano passado, eu estava meio que no limite, assim. Eu falei, não, gente, eu tenho que retomar essas coisas, né? Retomar minha feminilidade aqui, retomar tudo isso. Então, do ano passado para cá, foi muita transformação interna e muita autoconsciência, né? Para eu aprender a conviver com essa nova Ana que foi surgindo, né? E que eu fui aprendendo muito sobre todos esses processos internos, assim. E eu digo para vocês, assim, não é porque eu sou terapeuta integrativa, mas, gente,
é difícil sozinho. É difícil. A gente precisa de apoio. A gente precisa de profissionais para nos acompanhar. E a gente precisa também de grupos de apoio. Por quê? Porque o profissional, tudo bem, ele está ali te vendo com uma certa frequência, mas ele não está ali no todo dia, né? E hoje em dia a gente tem a facilidade do WhatsApp, que a gente pode ter grupos ali que a gente está todo dia com aquelas pessoas. Então, por exemplo, o nosso grupo que a gente criou depois do nosso curso, mês passado, é maravilhoso. Por quê? Porque a gente consegue estar ali uma motivando a outra. Exato. Tem um outro grupo maravilhoso, que eu não sei se tem alguma das meninas aqui, né? Que é um grupo que a gente faz cursos de um mesmo coach de relacionamento, né? E aí a gente criou um grupinho nosso. E a gente está ali conversando todo dia e desabafando, e quando uma desabafa, a outra vai lá e dá força, e uma vai puxando a outra, né? E todo mundo pegando na mão de todo mundo, para todo mundo subir. É importante, né, Ana, estar num grupo que fale a língua que você precisa naquele momento, né? Porque assim, se você está você está buscando autoconhecimento, quando você está com pessoas que já passou por aquilo, ela te entende. Ela consegue compreender, né? Ela consegue falar aquilo que você... Porque ela também passou. Não, vai dar certo, ela te motiva. Então, assim, tem muitas pessoas que acham que... não, eu percebo que as pessoas não querem gastar com isso. Mas eu falo assim, que depois que eu busquei o autoconhecimento, e olha que eu já investi bastante, né? Na verdade, me profissionalizei. Eu falo assim, foi o melhor dinheiro que eu já investi na minha vida. Foi o melhor investimento, porque assim, hoje eu sou outra pessoa. Vejo a vida com outros olhos. Então, a felicidade aumentou, a confiança, a segurança, né? Então, hoje eu consigo ajudar pessoas porque eu estou bem resolvida. Considero bem resolvida. E assim, Aninha, olha, o papo tá muito bom, mas eu tenho medo do Instagram derrubar a gente aqui, já vai fazer uma horinha. E aí tem a Luciana... Não, ele vai avisar. Se ele quiser derrubar a gente, daqui a pouco ele te avisa. Esses dias eu estava numa live com a Gisele e aí, saiu. Eu não sei se travou, sei que a gente perdeu, não conseguiu nem gravar a live. Mas a Luciane fez uma pergunta aqui, ó. O que você, Ana, poderia falar para as mulheres que não se sentem capazes como incentivo de se valorizar? Essa pergunta da Luciana é uma pergunta que eu também queria fazer. Porque tem pessoas que eu conheço, pessoas bonitas, com corpo perfeito, com tudo certinho, e que não têm doenças físicas, mas que o mental está tão afetado que a pessoa não consegue ver luz no fundo, né, no fim do túnel. Se sente num buraco e não consegue sair, ou também não valoriza, tipo, buscar ajuda profissional, né? Acha que, no momento não posso, sempre tem uma desculpa. O que você diria, Ana? Bem, a primeira coisa, voltando, né, no que eu acabei de falar, a gente não consegue sair do buraco sozinho. E eu já tive num buraco muito fundo. Eu já tive no buraco de tentativas de tirar minha própria vida. Eu já estive nesse buraco, né? E a gente não consegue sair sozinho. A gente não consegue porque, às vezes, a gente entra num estado de desespero mental que a gente realmente não consegue enxergar essa luz, né? E a gente realmente precisa desse apoio profissional. Aí, que tipo de profissional que você vai escolher? Você vai ter que escolher de acordo com a sua afinidade. Tem situações que realmente você precisa de medicação. Se a questão mental ali está muito prejudicada, às vezes a gente precisa de uma medicação, de um psiquiatra, e tá tudo bem. Às vezes a gente precisa disso para a gente poder conseguir voltar um pouco à consciência. Porque parece que a gente perde a consciência do mundo real, dependendo da situação que a gente está passando. Mas a gente precisa de um apoio de um profissional, ou psicólogo, ou terapeuta. Aí vai de acordo com a escolha de cada um.
a gente tem que encontrar um profissional com o qual a gente tem afinidade. Então, por exemplo, esses dias eu estava ouvindo de uma pessoa que ela falando que ela estava querendo procurar um psicólogo, mas que da primeira vez que ela procurou um psicólogo, tinha sido uma experiência ruim, porque era uma linha de psicologia com a qual ela não se simpatizou. Identificou. E não se identificou. E tá tudo bem, né? Acontece. Daí, por isso que existem várias linhas da psicologia, por isso que existem várias terapias integrativas. Hoje eu trabalho com uma meia dúzia de terapias integrativas diferentes, porque a gente vai vendo como que a gente pode usar aquelas ferramentas, né, colocá-las numa caixinha de ferramentas ali e poder escolher a melhor ferramenta para cada situação. E isso se aplica a mim mesma, né? Do ano passado para cá, teve muitos momentos em que eu mesmo, fazendo acompanhamento com a minha psicóloga, a gente chegava a uma conclusão na sessão de psicoterapia e eu falava, opa, peraí, se eu fizer uma sessão da técnica tal, que eu já conheço, eu sei que vai ser bacana. Como eu conheço, eu tento quer dizer, eu vou me auto-aplicar primeiro para ver se eu consigo resolver sozinha, né? Se eu não consigo resolver sozinha, eu aciono uma colega terapeuta que trabalha com aquela técnica e falo com ela, amiga, me ajuda aqui que eu tô com essa situação aqui para ser resolvida. Então, assim, a gente precisa desse apoio. E o que eu falo com as pessoas, gente, muitas vezes a desculpa das pessoas é, eu não tenho dinheiro. Né? E isso, na verdade, é uma historinha que a gente conta pra gente. Se você se essas pessoas somarem no guarda-roupa, quantos elas já gastaram de roupa durante alguns meses? Porque assim, gente, eu vou falar por experiência própria. Quando eu comecei a investir em cursos, eu sou muito focada. Quando eu foco em algo, eu seguro, como é que é? Eu abro uma torneira, fecho a outra. Né? Os meus gastos com roupas, né? Eu enxuguei. Então, assim, por quê? Eu busquei, né? Aí depois, lógico, eu fui para a área de palestrante, a gente precisa dar uma melhorada, mas estou indo aos poucos, né? Conforme que a gente está sempre investindo, né? Em cursos, em melhorar. Mas, assim, às vezes a pessoa gasta, eu sei porque eu conheço pessoas que têm lá o guarda-roupa lotado, gasta um absurdo com remédios e tal, e você oferece, às vezes, um atendimento de coach, que o processo do coach são 10 sessões, mas são transformadoras. Eu tenho recentemente o depoimento de uma coach que eu fiz 10 sessões com ela tinha medo de sair sozinha, ela tinha medo de ir na igreja sozinha, ela tinha medo de ir na academia, ela não conseguia ir sozinha, ela não gostava de ficar sozinha em casa. E ela melhorou, ela ficou tão feliz, ela contou para mim, eu fui na igreja sozinha, eu tô indo na academia 5 horas da manhã sozinha, eu tô tão feliz, eu tô tão me sentindo tão realizada, tão empoderada, né? Por quê? Porque são coisas que às vezes, né, a gente foi conversando e foi passando a confiança e a segurança, os exercícios do coach te ajudam a se sentir mais confiante ali. Então, assim, igual a Anne falou, muitas vezes, na maioria das vezes, sozinha você não vai conseguir, né? Eu busquei, quando eu comecei a fazer os primeiros cursos, foi de gratidão, a gratidão transforma, eu não estava bem. Eu estava tendo crise de ansiedade, eu cheguei a fazer um monte de exame de coração, gastei um monte de exame, minha pressão estava subindo, meu coração acelerando. Aí, como minha mãe morreu de infarto, minha avó morreu de infarto, já veio aquele negócio, né? Genético corri atrás de fazer um monte de exame de coração. Aí eu mesmo caiu a ficha. Eu falei, gente, eu tô com ansiedade. Porque eu tava acabando faculdade, pós tudo junto, né? A gente acaba fazendo muitas coisas juntas. Aí eu comecei a tratar, né, com remédio natural, óleos essenciais, né? Até da marca Doterra, que é uma amiga nossa que trabalha aí do grupo. Muito bom. E comecei a fazer os cursos de gratidão, que foi mudança de pensamento. Parei de reclamar, comecei a agradecer, parei de pensar, né, na falta, comecei só a agradecer, e foi mudando, né, de lá para cá eu não parei mais de buscar conhecimento. Então, assim, o conhecimento é libertador, mas o primeiro conhecimento que você tem que ter é de você própria, e muitas vezes sozinho você não sabe, né, e o papel do terapeuta, do coach, é te direcionar
para você tirar de dentro de você. A solução está dentro de você. Só que às vezes você não sabe. Que tem perguntas, né, Anne, que tinha perguntas que nem eu sabia. Por exemplo, qual é o meu propósito de vida? Eu nunca tinha parado para pensar. Eu sabia que eu tinha uma missão na Terra, mas eu achava que a missão era ser mãe, ter uma família. Mas eu não entendi. Aí, com a minha busca do autoconhecimento, eu descobri que eu nasci para ajudar, que eu nasci para ensinar, para ser palestrante. Então, nossa, eu me encontrei muito nessa área. Então, assim, foi assim um investimento de nascer de novo. Eu falo que eu nasci de novo. As pessoas que me conhecem percebem na minha aparência que a minha autoestima, a minha confiança é outra, né? Então, assim, hoje eu faço palestras, pode ser gratuita, pode ser paga, é a mesma coisa para mim. A satisfação é a mesma, porque o gosto de fazer o que você ama é o mesmo, né? Então, buscar ajuda, às vezes você vai descobrir, igual eu, descobri um tesouro que estava lá adormecido, que eu nem sabia que existia, né? E trouxe para fora, e agora isso tá crescendo, né? Então é muito legal. Então é importante, é necessário você procurar um profissional quando sozinho você não consegue. Exato, né? E como eu ia dizendo, existem formas gratuitas para você não usar a desculpa de que o problema é dinheiro. Então, por exemplo, em termos de psicologia, todas as faculdades que têm curso de psicologia têm atendimentos gratuitos, porque os alunos eles têm que fazer estágio. Né? Quem é terapeuta integrativo, muitas vezes participa de eventos em que são oferecidos mini sessões gratuitas ou mini sessões a preços populares, questões nesse sentido. Então, sempre existem possibilidades. Só que a pessoa tem que estar aberta a essas possibilidades. Tem que querer, tem que estar aberta a pedir essa ajuda. Né? E isso foi até uma lição assim para mim, porque eu sempre fui uma pessoa, por causa de diversas situações que eu passei na minha vida, que eu tive muito essa tendência a ser muito independente, a querer fazer tudo sozinha, porque eu tinha que provar muitas coisas para outras pessoas. Né? Quando, né, voltando, né, ao nosso assunto principal, quando a gente é muito diverso nessa sociedade, a gente acaba tendo que provar para as pessoas muita coisa. A gente acaba se condicionando ao tempo inteiro ter que provar para as pessoas que você consegue fazer certas coisas, né? A coisa mais simples, né? Como, por exemplo, outro dia eu tive que estar em um hospital para fazer um procedimento e tudo, e todas as pessoas que entravam lá, elas não me davam a documentação para eu assinar. Elas davam para minha acompanhante. Elas nem perguntavam para mim se eu assinava. E quem tinha que assinar era eu. Né? E aí, você escreve muito bem, né? Sim, exato. Minha letra é maravilhosa, é letra de professora. Comecei a dar aula com 16 anos, então tem que aprender a escrever no quadro para os alunos lerem. E aí teve, no fim da internação, que foi a senhora lá da hotelaria para ver o quarto, o que tinha sido consumido lá, se estava tudo direitinho no quarto e tal, fazer o checklist lá para eu poder sair do quarto. Ela foi a primeira pessoa que me deu o documento para eu assinar. E eu elogiei ela. Eu falei assim, olha, eu tenho que te agradecer que você foi a única pessoa até agora que teve a dignidade de pelo menos perguntar para mim se eu assinava. Porque as outras pessoas não tiveram nem essa dignidade. Né? Então, são coisas que a gente passa, né, no nosso dia a dia e que a gente tem que ter esse jogo de cintura para conseguir lidar, né? Para conseguir lidar de uma maneira agradável e a gente também aprender a pedir ajuda. Foi uma das lições mais importantes nesse período de 2019 e 2020,
né, em que eu realmente eu não estava legal de saúde, foi que uma vez eu fui para casa de uma amiga, desabafei com ela algumas coisas que eu não estava mais dando conta de fazer sozinha, naquele momento. E aí, isso foi num domingo. No dia seguinte, eu não tinha o costume de ficar olhando muito o WhatsApp e tal, eu estava começando a mexer com o WhatsApp. Aí ela pegou e me ligou na hora do almoço. Ela falou assim, Ana, eu fiz uma coisa, eu não sei se você vai brigar comigo. Aí o que foi? Ela, não, eu criei um grupo aqui no WhatsApp chamado Apoio pela Carolina. E eu coloquei as pessoas aqui que eu achava que poderiam ajudar. Coloquei fulano, coloquei ciclano, coloquei beltrano. Aí eu coloquei que você estava com dificuldade para fazer tal coisa e fulana já se ofereceu para te ajudar. Fulana, ciclana já se ofereceu para te ajudar no mercado, que ela adora fazer compra. Então ela vai se divertir fazendo compra com você, entendeu? Então a gente não é a atitude de ai, coitado de mim, porque eu estou aqui pedindo ajuda. Não, não é essa atitude do coitadismo, que é uma coisa que eu combato muito. É essa questão do coitadismo, né? Que muitas pessoas entram nesse estado de eu sou o coitado e não saem desse estado, né? Mas é a questão de você saber pedir ajuda, né? E tudo tem que ser para as pessoas certas, né? Para as pessoas que realmente possam te ajudar. Como a gente falou lá na questão dos grupos. Não adianta a gente entrar num grupo qualquer e sair pedindo ajuda, muitas vezes aleatoriamente, né? Uma coisa que eu sempre falo muito com as pessoas é assim, você iria no seu açougueiro, no açougueiro que você costuma ir, Leni, pedir para ele orientação sobre que cor que você vai pintar suas unhas? Não. Cada um seu quadrado, não. Né? Cada um seu quadrado. Cada um seu quadrado. E o que a gente faz? A gente pede conselho para aquelas pessoas que estão ali ao nosso redor, que não têm conhecimento nenhum sobre aquele assunto. Daí não dá, né? E aí a gente vai pedir. Então, às vezes a pessoa... deixa eu pensar num exemplo aqui. A pessoa tem um casamento falido, né? Que tá lá quase se separando, ou tá lá arrastando aquele casamento. E aí, não, mas ela é muito amiga, eu vou pedir conselho de relacionamento para ela. Ela não vai saber te dar. Ela não tem base. Então, não tem. Então, por isso que a gente precisa da ajuda profissional. Para a gente conseguir ter esse apoio de pessoas qualificadas. Ou, se é um grupo, né, em que todas as pessoas, não, essas pessoas aqui, elas estão todas focadas fazendo esse mesmo curso. Essas pessoas estão aqui focadas fazendo essa mesma atividade, né? Então, se é um grupo realmente de pessoas focadas, uma vai ali segurar a mão da outra e vai apoiar a outra, né? Senão, se você vai pedir ajuda em qualquer grupo, você vai reclamar de um problema, você vai trazer um problema que você está enfrentando, e aí a outra vai começar, mas eu também, e não sei o quê. Não. Aí já é mais transtorno ainda, né? Exato. Então, você tem que estar ali cercado de pessoas que consigam fazer com que todos os barcos subam, com que todas as pessoas consigam ali crescer e evoluir. E uma coisa interessante, assim, que a solução dos problemas está dentro de cada pessoa, né? Porque, assim, no final, quem vai escolher é ela. Então, assim, tem que ser uma pessoa que entende, que seja, né, que tem uma experiência, ou que seja um profissional, para ela ajudar você a descobrir a resposta que está dentro de você. Você só não está sabendo como, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa está... Porque o que acontece com a nossa mente? Quando a gente está muito ansiosa, a nossa mente fica 1000 por hora. Então, as respostas podem até vir, mas você está tão ansioso que você não consegue assimilar, não consegue organizar as informações, né? Então, o profissional vai te ajudar a se organizar.
né? Organizar suas informações, começar a buscar dentro de você respostas. Eu tenho buscado tantas respostas, eu tenho relembrado de tanta coisa da minha vida, trazido à tona, assim, muitas coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Então, assim, um profissional, ele te ajuda a se questionar, e é no questionamento que a gente cresce, né? É buscando dentro de você as suas condições, de acordo com a sua possibilidades, você vai encontrar resposta. Tem resposta para tudo. Só que às vezes você não Exato, sabe, né? Então, o profissional te ajuda a direcionar, né? Então, por isso que é importante. exato. Mas, Ana, acho que nós E precisamos. O papo tá a tão gente cresce gostoso, com né? as perguntas, né? A gente cresce com as perguntas, Exatamente. porque as perguntas que fazem com que a gente reflita sobre aquela situação. Né, uma Né? Então, pergunta a que. gente. Uma das perguntas que tem no coach, né? Que me mexeu comigo. Qual legado você vai deixar quando morrer? Né? Qual legado? É, Às vezes a gente deixa bens materiais, né? Mas bens materiais se acabam. Mas o legado, sim, o que seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão falar de você? Eu acho tão bonito quando eu vejo uma pessoa que deixou um legado, que deixou um livro escrito, que deixou a história da vida dela, e os netos, bisnetos, um passa para o outro, e aquilo continua de geração para geração, né? Então, assim, quando você não é bem resolvida, você não consegue deixar um legado bom para os seus filhos, você não consegue nem dar um conselho para eles, né? Para os seus filhos, para os sim. seus netos. Então, assim, é tão importante a gente procurar ser bem resolvido, buscar nossa essência, porque aí você vai conseguir ajudar a sua família, a sua geração, a também buscar a essência dele. Isso vai seguindo, né? Eu tenho Exato. o meu filho mais velho, ele é um pouco diferente, assim, já fiz avaliação de autismo, agora vou ter que repetir de novo. E assim, aí ele estava tendo um problema na escola, né? Aí eu fui, conversei com ele, falei, porque assim, ele estava se considerando muito chato. Ele falou, eu sou chato, eu sou chato. Eu falei, filho, se você ficar repetindo isso, falei, você vai. Aí Uhum. mandei ele escrever no caderninho, ó. Vai colocar no caderninho lá, eu sou legal, meus amigos gostam de mim. Falei, foque assim e mude o seu jeito com seus amigos, vê o seu comportamento. Então, assim, mas por que eu pude conversar isso com ele? Porque eu aprendi, né? Com um profissional, aprendi que não adianta ficar reclamando, que você tem que buscar o lado positivo das coisas e repetir, e mudar, né? Mudar aquilo que tem que ser mudado. Então, assim, eu consigo ajudar porque eu aprendi. Então, isso é muito importante, Exato. né, gente? A gente buscar a nossa essência para que o nosso legado possa continuar. Né? A Ana, por exemplo, ela já é escritora, né, Ana? Então, assim, você já tem um legado aí, já com menos de 40 anos, já tem um legado, né? Algo Sim, importante que vai ficar aí para outras pessoas seguir um exemplo, né? Então, Ana, assim, sim, com certeza. para encerrar, porque assim, tá muito bom, mas nós já passamos de uma hora. Qual seria a mensagem, assim, que eu gostaria que você deixasse para todos que estão aqui? Tem outras pessoas que entraram aqui, deixa eu ver se eu... A Jéssica, né? A Jéssica é apresentadora da TV lá que eu faço de vez em quando ela me entrevista. Seja bem-vinda. Ah, A Van Porcincula. Porcincula. Não sei se é sua amiga. A Van. Amanda. não sei, tem tanta gente que às vezes não dá para Amanda decorar. Miranda. É, aí a Gina fez um comentário aqui, ó. Quando eu vi que nenhum profissional iria resolver os problemas que plantei e deixei criar raízes, eu procurei a conviver com a dor e manipulá-la a não tomar conta do meu subconsciente, mas não é fácil. Né? A Gina está falando que ela não se encontrou com um profissional que ajudou ela, né? Mas ela falou que aprendeu Uhum, a lidar com a dor dela trabalhando seu subconsciente. Às vezes pode. sim. Aí teve outras pessoas, gratidão pelas orientações de autoestima. A Rai falou, né, aqui para você, Ana. Então, Uhum. gratidão por compartilhar suas experiências, a Madalena. Então, Ana, o que você deixa aqui de mensagem para esse povo bonito que está todo mundo aqui? A Cristina Pereira, Ana maravilhosa. A Ana é cheia de fã, Ana. A Paty Gomes está aqui. Então, tá vendo como é importante, né, Ana? Você faz algo para os outros. A Edna também entrou. Belgo, Sim. Juliana. Quem mais, gente? Ah, a Ju. A Ju, sua amiga? Ju é irmã da minha cunhada.
Então, Aninha, qual mensagem que você deixa para aquelas pessoas que estão assim um pouco desmotivadas e que conselho que você daria com a sua superação? Assim, o que você poderia dizer? Bem, você tocou agora num ponto muito importante que é a questão da nossa essência, né? Então, muitas vezes, ao longo da vida, a gente vai tapando a nossa essência com diversas camadas ali que a sociedade nos impõe, né? Principalmente nós mulheres, né? Essa coisa de, você tem que ser mãe, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer não sei o quê, você tem que ter filhos, e vai criando ali uma série de camadas em você, e muitas vezes te obrigando a fazer coisas que você nem gostaria de fazer, mas que você faz só para os outros não ficarem enchendo a sua paciência, Pra querer né? agradar. Só para agradar os outros, né? E você não se agrada. Então, o que eu quero deixar aqui é que a gente tem que buscar essa nossa essência. Então, eu vou encerrar com uma pergunta, né? Antes de eu deixar minhas redes sociais e tudo isso. Qual eram os sonhos que vocês tinham lá na infância? Pensa quando você tinha ali uns 5, 6 anos de idade. O que você queria ser ali? Vamos refletir sobre isso. Se a gente refletir sobre isso, a gente vai achar tanta resposta e a gente vai ver que muitas vezes a gente está tão longe do que a gente gostaria de ser, na verdade, e a gente está só agradando os outros, agradando a sociedade, agradando outras mulheres, dizendo sim para todo mundo e dizendo não para você mesmo. Então, eu encerro com essa pergunta. Quais eram os sonhos, quais eram os desejos? O que aquela menina lá com 5, 6, 7 anos de idade queria fazer? Pense nisso e comece a colocar em prática. Né? A menina Ana aqui, ela com 5 anos de idade, se você perguntasse para ela o que ela queria ser cantora. Eu em alguns momentos até cheguei a fazer um pouco de coral, fiz uma aula de canto, uma coisa esporádica ali ou outra, mas eu fui tomar vergonha na cara de fazer aula de canto mesmo ano passado. Então, eu fiquei 38 anos da minha... Quer dizer, 30 e poucos anos da minha vida sem ouvir aquela Ana. A sua essência. A minha essência. Que, teve momentos da minha vida que não deu para eu ir atrás daquela minha essência por N motivos que aconteceram na minha vida, mas eu, já podia ter feito isso pela Ana lá de trás há muito tempo. E eu não tinha feito isso. Né? Então, vamos refletir sobre isso e o principal, começar a colocar em prática. A gente nunca está velho demais para fazer alguma coisa. A gente nunca é velho demais para alguma coisa, a gente nunca é jovem demais para alguma coisa. Isso não existe. Né? E, para encerrar, né, eu quero deixar aqui as minhas redes sociais. Né? Então, vocês me encontram aí, tanto no Instagram quanto no Facebook, Ana Carol F. Rocha. Lá aqui no Instagram. Né, Ana com 2 N's, exatamente. Importantíssimo lembrar que é Ana com 2 N's. Ana Carol F. Rocha. Tá, eu vou colocar aqui no arroba Ana Carol F. Rocha. Confirma aí se está certo, isso. Ana. É isso? E deixa eu confirmar. Isso mesmo. E vocês me encontram no YouTube também. Aqui no Instagram tem o link para o meu YouTube também, para vocês acompanharem o meu trabalho por lá. Né? Essa live depois também vai para o YouTube, então já agradecendo o pessoal que for assistir essa gravação no Instagram ou no YouTube posteriormente, né? Aqui no Instagram da Leni ou
lá no meu YouTube, né? E se vocês quiserem saber mais, né, conhecer os meus livros, o primeiro, graças a Deus, ele já está esgotado, só tem o volume 2 agora, né? Mas tem outro aí que já está em preparação para ser lançado esse ano também, né, como coautora. Em todos esses eu sou coautora, né? Então, quem quiser conhecer isso daí é só entrar em contato no privado comigo. Quem quiser conhecer também sobre as terapias, sobre as palestras, sobre todas as outras atividades que eu faço também, confere aí nas redes sociais e entra em contato para mais detalhes. E, ai, gente, eu adoro corações. Sintam-se todos abraçados. Um monte de coração, adoro, porque assim o Instagram manda para mais gente, né? Isso. Essa live vai chegar até mais pessoas, ó. Tem gente chegando agora. A Cristina colocando artista, escritora, ativista, modelo, mulher maravilhosa. Tem bastante fã, Ana. Mas assim, muito bom. Nossa, eu ficaria aqui até amanhã, mas infelizmente temos que encerrar, né? Com certeza, a gente tem que concluir. Agora já está dando 1h30. Então, assim, agradecendo muito, muito a disponibilidade da Ana, é um amor, foi um prazer ficar aqui com ela. É um prazer, tanto conhecimento que ela compartilhou conosco. E isso que a Ana falou agora para encerrar, gente, isso é muito interessante, porque assim, eu também eu desviei do meu propósito de vida, né? Até por não ter um direcionamento, mas meu sonho era ser cantora também. Aí, assim, como cantora, eu percebi que minha voz, porque a minha voz, eu não tenho voz muito firme, né? Assim, eu logo canso, né, a minha voz, até para dar palestra. Mas, assim, teve uma época que eu criei uma musiquinha, aí eu cantava musiquinha com a palestra. Então, nas palestras, eu criei musiquinhas. E aí eu me vi sendo cantora e palestrante, porque eu sempre, quando era criança, eu pegava perfume para fazer de microfone, vestia as roupas da minha irmã, fazia roupa da minha irmã, fazia show no meio da cozinha. Escova de cabelo! Exatamente. Em vez de eu cuidar do serviço da casa, eu ficava cantando, fazendo show sozinha. Aí depois eu quase corri para poder acelerar o que eu tinha que fazer, né? Então, assim, aí agora, como palestrante, eu me identifico, porque, assim, estou lá aparecendo. Na verdade, eu sempre gostei de aparecer, né, gente? Então, assim, é algo que, igual a Ana falou, que vinha lá da essência, lá de criança, né, a minha essência. Então, às vezes, a gente demora a descobrir. Por isso que é bom você procurar, às vezes, um profissional, que ele vai te direcionar ali qual o seu propósito de vida, o que mais se identifica. O coach mesmo, ele te leva lá para sua infância, você ver quais eram as coisas que te chamavam atenção. E aí, às vezes, você descobre bem mais rápido do que sozinha, tá? Então, assim, o que eu quero deixar para vocês tem um exercício no livro de gratidão, sobre a gratidão transforma a sua saúde, que é frente a frente com você. Então, assim, é muito importante ter coragem de ser quem você é. Não querer fazer... Porque, assim, às vezes a gente quer agradar os outros, mas a gente faz o que acha que os outros quer que a gente faça. E nem sempre eles querem. Às vezes eles nem querem. Você tá lá fazendo. Aí depois você fala assim, meu marido que era bom que ele falava bem assim. Eu fazia, mas eu fiz isso. Fez porque quis. Né? Ele falava assim pra mim, fez porque quis. Aí às vezes eu ficava meio assim e falava, realmente, eu fiz porque quis, eu não te pedi. Então, assim, ele me fez acordar. Muitas vezes a gente faz as coisas para os outros, depois cobra. Mas alguém te pediu para fazer? Né? Você fez porque quis. Então, assim, ser você mesma, frente a frente com você, né? E uma frasezinha que você pode repetir todos os dias, né? Que é na frente do espelho. Eu te amo e te aceito exatamente do jeito que você é. Eu te amo e te aceito exatamente do jeito que você é. Repita isso na frente do espelho, se você tem autoestima baixa, todos os dias, porque a sua mente, ela vai reprogramar. E se você está se sentindo inferior, a sua mente vai reprogramar e você vai começar a buscar a sua autoestima. Tá? Então, assim, meus agradecimentos a todos que estiveram aqui. Tá? Muito obrigado pela presença. E a live vai ficar gravada no meu Instagram, depois ou no YouTube lá da Aninha. Vocês podem ir lá e assistir do começo ao fim, que vale a pena, gente. A Anne tem uma história de vida fantástica e foi um prazer. Foi um dos presentes que eu tive de ir no Costão, foi conhecer a Anne e o seu grande exemplo de vida. Espero que a gente possa nos encontrar novamente, fazer mais live, né, Anne? Podemos combinar aí.
tá bom? Sim, com certeza, Leni. Gratidão imensa por esse convite. Foi maravilhoso. O tempo aqui passou voando, voando, voando. Né? E, Foi uma delícia. e Gratidão a todo mundo que esteve aqui, que vai assistir a gravação. E a gente se vê aí pelas redes sociais, isso, né? Deixa para o pessoal também, Leni, já que vai ficar a isso, já gravação no coloquei meu aí, YouTube. Lenir Costa Deixa. V, né? O meu Instagram é Uhum. Lenir Costa V, o YouTube também é Lenir Costa. Eu tenho várias, tem entrevistas que eu fazia na Rede TV com a Jéssica, tá tudo lá no YouTube, tem alguns videozinhos lá, vocês podem me seguir, tá? Então, um grande abraço, um grande beijo, Ana, com muito carinho, Beijo. muita saudade. Um beijo a todos. Então, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou fechar aqui. Remover Ana.